comer meu chocolatinho para fazer inveja para vocês, ó. Delícia. Professora Helena, seu microfone está desligado. Eu estava a dizer para a Claudine que eu já voltei, também quero, viu? Chocolate. Então, vamos lá, gente, vamos iniciar, tá? Vamos dar início às nossas apresentações. São exatamente 15h01, tá? Então, nós estamos a iniciar o nosso primeiro webinar do curso de Pedagogia do Polo Icatu, tá? O webinar, ele terá... Só um minutinho. O nosso primeiro webinar, ele tem como objetivo refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa nas séries iniciais, levando em consideração todos os aspectos formativos no que tange o processo educacional, tá? Então, eu quero chamar o professor coordenador do curso do Polo de Icatu, professor Jomerson Alexandre Lima, tá? Para dar as boas-vindas. Fique à vontade, professor. Professor Jomerson. Ok, turma, professora Claudine, professora Calunga. De já eu quero cumprimentar a todos com uma excelente tarde. Quero aqui agradecer em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade, agradecer a pessoa da professora Helena, mais uma vez, por estar organizando este evento junto à turma de Pedagogia do Polo de Icatu. Eu quero aqui dizer que é uma satisfação enorme estar trabalhando neste polo de Icatu, polo do programa Ensinar, um programa especial da Universidade Estadual do Maranhão. Quero dizer que foi um desafio, a princípio, quando eu recebi o convite para trabalhar nesta função de coordenação do polo do programa Ensinar aqui em Icatu, porque era algo novo, era algo que nunca tinha acontecido em minha vida e foi, sim, sem dúvida, um desafio. A princípio, eu fiquei meio receoso quando me foi feito o convite, mas eu resolvi aceitar o desafio, certo? Então, eu sou o Jomerson Alexandre, eu sou formado em Química pela Universidade Estadual do Maranhão e também sou um fruto de um programa especial da Universidade Estadual do Maranhão. No ano de 2009, nós fizemos aqui em Icatu o vestibular para o então denominado Programa Daci Ribeiro, que teve início de suas aulas no mês de janeiro de 2010, e nós concluímos aí em dezembro de 2014. Então, eu posso dizer com propriedade o que é ser um aluno de um programa especial da Universidade Estadual do Maranhão. Foi uma oportunidade ímpar, sem dúvida. Eu consegui adquirir o título de licenciado em Ciências com habilitação em Química pela Universidade Estadual do Maranhão, estudando em casa. E para mim foi uma oportunidade, sem dúvida, inigualável, foi uma oportunidade ímpar. Então, quando a gente fala em programa Ensinar, a gente está falando em uma oportunidade ímpar para todos aqueles que ainda continuam no programa. O programa Ensinar do Polo de Icatu, ele disponibilizou 3 cursos, curso de História, Geografia e Pedagogia, todos licenciatura. Foram ofertadas aí ao todo 105 vagas. Hoje nós temos pouco mais de 78 alunos presentes no polo. Nós tivemos um grande número de desistências, principalmente
por aqueles alunos que já tinham uma formação acadêmica, por aqueles alunos que imaginaram o programa de uma forma, imaginaram aquele programa leve, aquele programa talvez que eles conseguissem levar ao longo do tempo ali, empurrando com a barriga, e normalmente a maioria das desistências foram de alunos nesse estilo. Nós vimos alunos que, quando começaram a estudar os primeiros finais de semana de aula, que viram a seriedade do programa, eles começaram a abandonar o programa, ensinar. E ao longo desses 5 períodos aí que nós já cursamos, nós já tivemos inúmeros casos de pessoas que chegaram próximo de desistir do curso devido à seriedade, a forma como é trabalhado o programa Ensinar, que é como deve ser um programa especial, é como deve ser um programa de formação de professores. Inúmeros alunos já chegaram ao ponto de desistir, já chegaram perto da desistência, na verdade. E com muita conversa, nós conseguimos fazê-los mudar de opinião e perceber a importância desse programa para a vida deles. Então, nós estamos aqui hoje no 5º período, com muito esforço, com muita determinação, como eu falei agora há pouco, parabenizando aqueles que são pais, são mães, que têm família já constituída, ou que tem trabalho nos finais de semana também, mas que mesmo assim estão ali firmes no propósito de estudarem, de adquirirem conhecimento, de adquirirem crescimento pessoal, profissional, e continuam enfrentando essas lutas diárias. Participar de um programa como o programa Ensinar, com todas as demandas, com todas as exigências que são feitas, sem dúvida a gente tem que lutar ali diariamente para conseguir chegar até o final. Vai ser uma luta constante até o último período. Nós já passamos aí dos 50% de... Quero parabenizar a turma de pedagogia, porque sempre foi uma turma organizada, porque sempre foi uma turma determinada. Nós temos aí atualmente 28 alunos na turma de pedagogia, matriculados para o 5º período, e nós contamos com uma turma muito determinada, sem dúvida. Nós contamos com uma turma que, para todos os eventos, sempre tiveram aquele capricho, aquela organização, até quando a gente tinha aí aqueles almoços de despedida de uma disciplina, né, de um professor lá no polo. Sempre foi uma turma muito organizada, muito batalhadora, muito concentrada e muito focada naquilo que eles queriam. Então, assim, eu quero parabenizar vocês, turma de pedagogia, juntamente à professora Helena, por esta iniciativa, pela organização do primeiro webinar da turma de pedagogia do Polo de Catu, e dizer que é uma satisfação imensa trabalhar com vocês, dizer que é um prazer estar aqui nessa função de coordenador, tendo vocês como pessoas que trabalham comigo, porque o Polo, ele não funciona sozinho, ele não subsiste sozinho. Se não existisse vocês, não existiria Polo, não existiria coordenador. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Desejo que vocês sejam profissionais por excelência. Desejo que vocês sejam pessoas muito capacitadas e que façam a diferença aonde quer que vocês vierem a chegar. Tá bom? Então, eu quero declarar aberto o primeiro webinar da turma de pedagogia do Polo de Catu. Quero dar as boas-vindas a todos mais uma vez e agradecer imensamente a cada um daqueles que estão participando deste evento, e que nós saiamos daqui com conhecimentos a mais, com um aproveitamento ímpar que este momento pode nos oferecer. Já muitíssimo obrigado. Professor, eu declaro aberto o primeiro webinar do Polo de Catu, da turma de pedagogia. Muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pelo momento solene, e como o senhor fala, nós temos todos que agradecer aos nossos alunos, né? E os nossos alunos e futuros profissionais, porque a educação, ela preexiste porque nós temos pessoas que se comprometem com a educação, né? Para tanto, nesse momento, eu quero
chamar, tá? A professora da Universidade Estadual do Maranhão, a professora doutora Claudiene Diniz da Silva, tá? A professora, ela é doutora em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais e com pós-doutorado na mesma instituição a qual pesquisa a significação em diferentes perspectivas, tá? Seja bem-vinda, professora. O momento é todo seu. Muito obrigada, Helena. Eu queria começar agradecendo você pelo convite. Ser convidada por uma colega de trabalho é uma homenagem muito interessante, porque mostra a credibilidade que o meu trabalho tem. Então, agradeço muito pelo convite. Agradeço também o coordenador, suas palavras de abertura foram muito tocantes, saber a sua história, saber os frutos da sua história, faz com que a gente se inspire e inspire outras pessoas, como prova de que esses programas que funcionam aos finais de semana, eles dão frutos, sim, isso é prova viva disso. E também agradecer os alunos que estão aqui, disponibilizaram seu tempo para ouvir um pouco do que eu tenho para falar. Agradeço também a oportunidade de conhecer a Calunga, que é quem vai dividir esse momento comigo, falando sobre uma outra temática, mas fazer essa parceria com ela é um prazer. Muito obrigada. E também agradeço os meus alunos convidados, que por um acaso estão aí me ouvindo, agradeço aqueles que estão participando, beijo para a Luana e beijo para todo mundo que veio prestigiar esse momento. Passando os agradecimentos, vamos para o tema principal. A professora Helena me convidou para falar um pouco sobre linguística aplicada com vocês, e aí vocês viram ela falando sobre o meu currículo. Eu sou formada em linguística. Toda a minha formação acadêmica é em linguística. Quem é da área de letras tem esses dois pezinhos, né? Ou você foca na literatura, ou você foca na linguística. Eu sou uma daquelas que, desde a graduação, fui me bandeando para o lado da linguística. E aí, a professora falou assim, Claudiene, a gente vai falar sobre linguística aplicada, e eu queria que você apresentasse um pouco sobre a contextualização histórica de surgimento da linguística aplicada e quais são os autores, os principais grandes nomes dessa ciência. Então, eu vou projetar o meu slide que eu preparei para vocês hoje, versando um pouco sobre esse tema. Vou fazer uma apresentação bem pontual, tendo em vista os meus 20 minutos de apresentação, e caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocar no chat que eu respondo simultaneamente junto com a minha apresentação, tá ok? Vocês conseguem ver meu slide? Conseguimos. Sim. Muito obrigada. Estou sendo bem ouvida, estou sendo bem vista, então vamos começar. Linha do tempo da linguística aplicada. Pensei nesse tema e vou tentar fazer com que a minha apresentação se encaixe bastante na proposta de vocês sobre uma reflexão sobre o ensino de língua portuguesa nas séries iniciais. Normalmente, eu trabalho com o curso de letras, então a gente trabalha com as séries finais e com o ensino médio. Então, eu vou tentar fazer uma pontuação de tema mais voltado para as séries iniciais. Espero que seja útil. Se deixar alguma coisa pendente, sintam-se à vontade a perguntar no chat. Então, eu vou começar logo mostrando para vocês uma linha do tempo, com dezenas e dezenas de informações, mas eu vou explicar elas aos poucos. Vamos lá. Linguística aplicada é o título da minha apresentação, linha do tempo. A linguística aplicada, ela surge na década de 40, entre 1940. Existem estudos que dizem que ela surge na década de 20, na Primeira Guerra Mundial. Mas quando você vai datar o surgimento de uma área, você se baseia em critérios de publicação, algum acontecimento histórico. Então, o que marca o surgimento da linguística aplicada é um congresso que acontece em 1948, e o surgimento de um instituto de ensino de línguas que se dá na década de 1941. Então, primeira informação importante, a linguística aplicada surge na década de 40. Por que ela surge, Claudine? O que faz com que surja uma ciência na década de 40? O que estava acontecendo na década de 40 no mundo? Meu slide está dizendo aí, Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, todos os países envolvidos na guerra precisavam interagir, tanto com seus aliados quanto com seus inimigos. Essa interação se dá através da língua.
Mas vejam, Segunda Guerra Mundial, muitos idiomas estavam envolvidos. O inglês, o italiano, o alemão, o russo, o japonês, o francês. Então, o que se precisava? Que os soldados, que as corporações conseguissem interagir com inimigos e aliados. Para isso, era preciso que o ensino de língua estrangeira fosse muito eficiente, porque a guerra estava acontecendo. Então, a linguística aplicada surge nesse contexto, de tentar de criar métodos de ensino de língua estrangeira eficientes e rápidos para dar conta da demanda da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente fala de linguística aplicada, muita gente acha que tem a ver com o ensino de língua estrangeira. Por que se tem essa ideia? Justamente por conta da origem dessa ciência, porque ela surgiu para atender essa demanda. Com o passar dos anos, esses métodos de ensino de língua estrangeira foram se desenvolvendo, né? E hoje a gente tem muito material sobre ensino de língua estrangeira. Quando ela nasce com essa finalidade de criar métodos, deixa eu ver aqui, de criar métodos para a tradução e interpretação de língua. Sim. Quando isso vai passando, o tempo vai passando, a guerra acaba, a questão do ensino de língua estrangeira fica muito forte, tanto que existem diversos métodos de ensino. Quem nunca na sala de aula teve que, por exemplo, tentar traduzir uma música, porque o professor levou lá o microsystem dele, botou a letra e vocês tinham que traduzir. Essa tentativa de tradução, foi o que a professora estava falando sobre tradução, que chegou na sala de aula, é meio fruto dessas pesquisas que tentavam apresentar métodos para o ensino de língua estrangeira. Foi passando. E a linguística aplicada na década de 60 começou a se interessar por outras questões mais gerais, questões voltadas para tudo que se relaciona à linguagem. E aí, na década de 60, o foco não é mais sobre o ensino de língua estrangeira. É o foco que a gente chama de aplicação dos conhecimentos linguísticos. Quando eu vou dar aula de linguística aplicada, os meus alunos sempre pensam, linguística aplicada é a aplicação de conhecimentos linguísticos, tendo em vista o nome, linguística aplicada. E a primeira coisa que eu explico para eles é exatamente essa. A linguística, vejam bem, que é a minha área de estudo, é uma ciência que se propõe a descrever e analisar as línguas. A linguística é uma ciência que se propõe a descrever e analisar as línguas. Na década de 60, eles estavam procurando novos métodos para o ensino de língua estrangeira. Então, eles pensaram, qual é a melhor ciência que vai nos ajudar? A linguística, porque ela descreve e analisa as línguas. Então, eles começam... por isso que eu diferenciação, né? Porque linguística aplicada e aplicação de conhecimentos de linguística é muito parecido. E o que acontece? Ela começa, a linguística aplicada, a pegar informações da linguística para tentar oferecer respostas para o que ela quer, que é melhorar o ensino de língua estrangeira. O que acontece? Nesse período surge essa confusão de que linguística aplicada é a aplicação de teoria linguística em forma de método do ensino de língua estrangeira. Muita gente pensa isso. Então, já é a segunda coisa que acontece. A primeira é achar que linguística aplicada é só para o ensino de língua estrangeira, e a segunda é achar que a linguística aplicada é aplicação de conhecimentos da linguística. Não é assim. Mas essas diferenças, essas peculiaridades da linguística aplicada, elas vão evoluindo, tá, turma? Não é uma coisa natural que acontece. Surgiu a ciência e ela está pronta, ela vai passando por essas fases de buscar só método de ensino, trabalhar com tradução, depois de pegar conhecimento da linguística para poder melhorar o ensino de língua estrangeira. E aí, na década de 60, ela começa a se interessar por diversos problemas de linguagem, não só voltados para o ensino de língua estrangeira. É interessante pensar nisso, a aplicada, ela chega no Brasil na década de 70. E qual era o grande problema de linguagem que nós tínhamos no Brasil na década de 70? O analfabetismo, que é o que tange mais o curso de vocês. Vocês trabalham com alfabetização de pessoas.
alfabetização de crianças. E na década de 70, o Brasil era um país prioritariamente analfabeto. Quando a linguística aplicada chega no Brasil, o problema que ela quer resolver é justamente esse: como acabar, erradicar o analfabetismo no Brasil. E aí começam a surgir diversos métodos que se interessam pelo propondo soluções para acabar o analfabetismo no Brasil. Vamos mais adiante. Deixa eu passar aqui. Década de 80. Ops. A linguística começa a se interessar por diversos temas. É o grande momento da linguística aplicada sobre... Está na hora de abrir mais essa janela e começar a se interessar sobre mais coisas sobre a linguagem. E aí, a linguística vai se interessar por coisas diversas, como uso da linguagem em contextos tradicionais, a tradução já era uma coisa de interesse da linguística aplicada, lexicografia, que é a produção dos dicionários. Antigamente, a gente tinha só o dicionário Aurélio ou Royais. Hoje, a gente tem um dicionário de figuras, um dicionário semântico, um dicionário infantil, uma Bíblia ilustrada. Tudo isso é fruto dessas pessoas que estavam pensando como acessibilizar a linguagem para a grande massa. Como acessibilizar a linguagem para essas pessoas que precisam estar alfabetizadas. Também começou a se interessar pelo multilinguismo, sobre linguagem e tecnologia, então ela começou a se interessar por uma diversidade de temas. Esses interesses, essas sementinhas, começaram a frutificar na década de 90, que é quando os novos eixos de interesse da linguística aplicada realmente começam a mostrar frutos. Nos dias de hoje, o que acontece em grande parte? É que a linguística aplicada, ela tem tantas áreas de interesse, que ela deixou de ser vista simplesmente como aquela ciência que se volta para o ensino de língua estrangeira, que se volta para a aplicação de conhecimentos da linguística, e tem uma gama de atuações que faz com que seja uma disciplina transdisciplinar. Além de ter diversos interesses, ela dialoga com diversas teorias. Eu vou falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Na década de 80, a linguística aplicada começa a expandir seus horizontes. Na década de 90, esse interesse começa a frutificar, e isso reverbera até os dias de hoje. Hoje, quando você pensa em linguística aplicada, é um mundo de informações que vai fazer com que dificulte o meu trabalho para dizer para vocês quais são os temas mais recorrentes na linguística aplicada. Então, o que eu queria deixar claro até aqui? Linguística aplicada surge na década de 40, que ela não é a aplicação de conhecimento da linguística e que a linguística se propõe a descrever e analisar a língua. Outra coisa também, que a linguística aplicada surge voltada para o ensino de língua estrangeira e depois, com o passar das décadas, ela expande os seus horizontes. Vamos ver que horizontes ela chega. Vamos. Estou vendo aqui o que vocês estão botando no chat. Estou quase num diálogo com a Calunga, viu? Vocês também podem colocar qualquer informação que vocês tenham sobre a LIA, que eu resgato aqui. E aí eu mostrei ainda há pouco essa lista sobre os objetivos, os novos linhas de interesse da linguística aplicada. Avaliação e testagem, ou seja, quando a gente pensa no ensino de língua estrangeira, quando eu sou de um país e quero testar a minha proficiência em outro país, eu faço os exames, as testagens. O TOEFL, por exemplo, é um exame que eu testo a minha proficiência para inglês. Quando eu faço o TOEFL, eu posso me candidatar, e tem uma boa pontuação, é lógico, para instituições no mundo todo que exigem domínio de língua estrangeira. Tem a mesma coisa para o espanhol, tem para o francês, tem para o italiano. Então, essa avaliação e testagem são esses testes que são realizados no mundo todo para medir o grau de proficiência de uma pessoa numa língua, e isso oportuniza a entrada em instituições, em universidades em diferentes países.
E também serve para fazer mestrado e doutorado. Quando você faz mestrado, você precisa ter proficiência em uma língua. Aqui no Brasil, a grande parte das proficiências são feitas em inglês e espanhol. Quando você faz o doutorado, você precisa comprovar proficiência em 2 línguas. Então, se você fez o inglês no mestrado, você tem que fazer outra língua no doutorado. Se você fez espanhol no mestrado, normalmente você faz inglês no doutorado. O inglês sempre prevalece. Não é uma regra, mas é muito recorrente. O TOEFL, por exemplo, se você tiver esse TOEFL com uma boa pontuação, você fica dispensado de fazer o teste na instituição que você está se candidatando para mestra e doutor. Outro tema também que foi de interesse da linguística aplicada é as políticas e os planejamentos linguísticos. Por exemplo, se a gente pensar nas leis sobre o ensino de Libras, foi pensado por pessoas que entenderam que esse era um problema de linguagem e precisava existir uma legislação para trabalhar sobre isso. Uma legislação que trate sobre o direito do surdo de aprender, de ir para a escola, que a linguagem que ele tem que acessar é a Libras, e isso é um dos interesses da linguística aplicada. Olha que distante, eu estava falando de ensino de língua, depois eu vou para testagem de língua, e agora eu estou falando sobre direitos e políticas de planejamento linguístico. Eu tenho um doguinho, tá, turma? Não estranhe a participação dele no decorrer da minha explanação. Tradução sempre foi um foco da linguística aplicada, tendo em vista que parte da sua gênese se deu com esse tema. Lexicografia, já falei para vocês, é a mistura de léxico com grafia, né, que é a produção dos dicionários, dos glossários. Multilinguismo, países que falam várias línguas, famílias que são multilingües, bilíngues, trilíngues, linguagem e tecnologia, e aí vocês têm uma relação muito interessante com a atualidade, porque se você pega o seu celular e o seu corretor e você digita a palavra errada, é porque a relação da linguagem com a tecnologia precisa ser melhorada, e isso é foco da linguística aplicada, é uma das áreas de interesse, e a linguística de corpos, que faz uma catalogação de linguagem para contribuir para outras áreas, como, por exemplo, a tecnologia, que utiliza muito. Você coloca no Google e tem milhões de informações sobre uma mesma palavra. Antigamente, no dicionário, você encontrava só o significado da palavra e a classe gramatical. Agora você consegue fazer anagramas, tem sugestão de sinônimos para essa palavra, sugestão de antônimos. Então, isso tudo é fruto dessa demanda da linguística de corpos, contribuindo para essa relação entre linguagem e tecnologia. Esse não foi para vocês não, viu? Foi aqui. E aí, o que está acontecendo no Brasil? Nós temos esses temas, né, que foram algumas das áreas de interesse, isso na década de 80, e aí no Brasil, o percurso é basicamente esse. A linguística chega no Brasil na década de 70, e quando ela chega pensando no analfabetismo, que é o problema crônico do Brasil, e os estudos da década de 80 no Brasil são focados na leitura, como fazer os analfabetos lerem. Certo. Na década de 90, esses estudos, nos primeiros anos, começam a se consolidar. O foco no ensino de língua estrangeira no Brasil e tem aquele boom de estudos no Brasil sobre ensino de língua estrangeira, mas não tem um desenvolvimento sobre ensino de língua materna. Na metade dos anos 90, as pessoas começam a se interessar por questões relacionadas ao ensino de língua materna. Então, se desenvolve questões como letramento, produção escrita e formação de professores. São esses estudos que mais estão relacionados com o curso de pedagogia, porque muitas contribuições que vieram da linguística aplicada estão relacionadas a letramento, a multiletramento, a letramento digital, técnicas de escrita de textos. Hoje em dia você tem uma redação, aquele padrão clássico, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução tem esses termos, o desenvolvimento tem 3 parágrafos e tem que apresentar os argumentos. Então, essa produção escrita foi bem detalhada e foi apresentado alternativo para aquelas pessoas que não sabiam escrever redações de como escrever. Hoje em dia o que não falta é esquema para redação.
mas isso é fruto dos estudos da década de 90. E também formação de professores. Isso tudo foi na metade dos anos 90. Além disso, foco ainda nos estudos de tradução, educação bilíngue, gênero, novas tecnologias, discurso e identidade. Olha que legal. Nesse período, surgem as pós-graduações em educação bilíngue. Atualmente, a gente começa a ver uma quantidade de escolas oferecendo educação bilíngue. Muitos de vocês terão acesso a essas propagandas. Somos uma escola bilíngue, oferecemos o ensino bilíngue. Mas isso só acontece porque, há 20 anos atrás, alguns pesquisadores começaram a falar sobre a importância do bilinguismo educacional no Brasil. Então, as coisas acontecem, as pesquisas surgem, e só depois disso é que o impacto na escola chega. E no final da década de 90, começam a surgir pós-graduações específicas em linguística aplicada no Brasil. Então, pesquisadores em linguística aplicada no Brasil só começam a se solidificar no finalzinho da década de 90. Foi basicamente o percurso histórico que a linguística aplicada seguiu aqui no Brasil. Chegou na década de 70, focou na leitura, depois foco no letramento, e hoje tem uma diversidade de interesses. Eu, continuando aqui, eu tenho consciência do meu tempo, tá? Tenho 70 segundos. Que questões a linguística aplicada no Brasil começou a se focar a partir da década de 90, nos finalzinho? Ensino-aprendizagem, política, formação de professores, tradução, interpretação, alfabetização, acrescentaria aí letramento, lexicografia, multilinguismo, linguagem e tecnologia. Tem mais, viu? Muitos interesses. Corpus linguístico, papel de gênero, raça, etnia. E aí tem uns estudos muito interessantes sobre linguística queer, direitos das minorias, aquisição de uma outra língua e patologias da linguagem. Quando a gente fala de dislexia, aquele aluno que está sendo alfabetizado e troca o L pelo R, ou então não consegue pronunciar a letra L, ou não consegue pronunciar a letra R, a linguística aplicada vai se interessar por essas patologias de linguagem. E aí eu trago duas informações para finalizar a minha apresentação. A Roxane Roja é uma das estudiosas da linguística aplicada. Ela diz o seguinte: trata-se, então, de estudar uma língua real, o uso situado da linguagem, os enunciados e os discursos, as práticas de linguagem em contextos específicos, buscando não romper esse frágil fio que garante a visão de rede, da trama, da multiplicidade, da complexidade dos objetos sujeitos em suas práticas. E digo mais, a linguística aplicada é um campo transdisciplinar que identifica, investiga e oferece soluções para problemas relacionados à linguagem na vida real. Aí eu pergunto para vocês que vão alfabetizar os seus alunos, que problemas de linguagem vocês acham que vão encontrar? Esses problemas são de interesse da linguística aplicada, porque ela investiga, identifica e oferece soluções para esse tipo de problema. Esse é o objetivo da linguística aplicada. E assim, eu encerro a minha apresentação. Eu sei que é importante eu falar os grandes nomes da linguística aplicada, mas vejam bem a lista de interesses da linguística aplicada. Então, existem muitos autores e cada um vai focar num tema. Se eu quero falar da relação, por exemplo, da linguagem com a tecnologia, eu posso usar, por exemplo, o livro da Roxane Rojo, que foi a que eu citei no final da minha apresentação. Se eu quero estudar mais sobre letramento, que é o que mais tange o curso de pedagogia, o grande nome do estudo do letramento no Brasil é a Magna Soares. Então, o que vai me determinar qual autor eu vou utilizar da linguística aplicada é justamente isso. Que área de interesse eu estou investigando? Se eu estou investigando linguagem e tecnologia, eu vou usar a Carla Coscarelli. Se eu estou utilizando ensino de língua estrangeira, os autores são outros. Então, o que vai determinar o autor que eu vou utilizar é justamente
o meu foco de interesse da linguística aplicada, porque os interesses são diversos. Espero que vocês tenham gostado, e assim eu apresentei em 22 minutos, tá, meus amores? Que eu tinha 20, então estou perdoada por conta das minhas apresentações. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre linguística aplicada e a sua história e seus temas de interesse. Muito obrigada, professora. Excelente apresentação. Muito obrigada. Os nossos alunos estão aí a agradecer, né, sobre esse passeio histórico a respeito do que tange a própria linguística, tá? A linguística aplicada. Então, ficou dentro da nossa proposta esse passeio para que os nossos alunos possam reconhecer, né? Reconhecer o passeio da linguística histórica e suas funcionalidades para com o curso de pedagogia. Ou seja, para o processo de ensinar e aprender línguas. Na relação à própria proposta da disciplina, é a língua portuguesa, porque no curso de pedagogia nós não temos uma segunda língua como temos no curso de letras, né? Então, nós temos as habilitações, letras inglês, letras francês, né? E no curso de pedagogia nós não temos essas inferências, esses pormenores, que fazem toda a diferença. Então, eu lhe agradeço muito, espero que a senhora continue para ver as apresentações dos nossos alunos. Estou aqui, viu? Comentando tudo. Muito bem. Então, nós temos aí a primeira equipe, que é a primeira pessoa, a primeira apresentadora, que é a Beatriz, tá? A qual vai falar um pouco sobre letramento. Eu vou desligar a minha câmera por educação, mas eu estou aqui, viu, gente? Tudo bem, tudo bem. Olá, boa tarde. Meu nome é Beatriz e hoje eu irei falar sobre o tema Definições e Práticas de Letramento. Eu faço parte do curso de Pedagogia no programa Ensinar do Policatu. E Beatriz, só, desculpa te interromper, se você colocar o seu celular na horizontal, a tela abre para todo mundo. Na horizontal? Pronto. Nesse caso, Beatriz, não seria você, seria a Poliana que está fazendo a apresentação. O seu pode permanecer do mesmo jeito, tá? Isso, ok, obrigado. Ótimo, tá ok agora. Então, alguns anos atrás, a alfabetização era o único termo que utilizávamos para definir aquele aluno que sabia ler e escrever. Hoje em dia, além da alfabetização, nós temos o letramento. Então, é de suma importância que o professor ele conheça as diferenças e semelhanças entre esses dois termos, até para que ele consiga planejar a sua aula. Então, letramento vem do latim literace, que quer dizer letra. E, de acordo com o dicionário, é um processo pedagógico de aquisição e domínio da capacidade de ler, escrever e interpretar textos. Ou seja, letramento é o estado daquele indivíduo que sabe ler e escrever e, além disso, sabe exercer as práticas sociais que circulam em sua sociedade, como, por exemplo, ler livros, jornais, preencher formulários, dentre muitos outros exemplos. E na concepção de Freire, ele fala que letramento diz respeito a ler a palavra, mas também ler o mundo. Ou seja, além da capacidade de decodificar textos, envolve compreender o mundo nas suas dimensões socioculturais, que produzem oportunidades e resultados desiguais para diferentes grupos de pessoas. Ou seja, o letramento ele está interligado aos aspectos sociais, culturais, cognitivos, linguísticos e também digital, no qual veremos mais lá na frente.
Então, há dois modelos de letramento segundo o STRET, que é o modelo autônomo, que considera como uso de habilidades de leitura e escrita para entender as exigências sociais, e temos também o modelo ideológico, que concebe as formas que as práticas de leitura e escrita assumem em determinados contextos sociais. Para melhor entendimento, no modelo autônomo, o letramento ele é percebido como uma habilidade que é adquirida através de uma realização individual, ou seja, o indivíduo ele deve se adaptar à sociedade. Já no modelo ideológico, ele defende que o letramento é uma prática social, ou seja, são as próprias relações sociais, e não apenas uma habilidade técnica e neutra. Então, há diversos tipos de letramento, como, por exemplo, o letramento escolar, que refere-se aos usos das práticas e aos significados da língua escrita no contexto escolar. Então, ler e escrever na escola é totalmente diferente de ler e escrever fora da escola, pois o que, como e quando são aspectos definidos, sistematizados e também estruturados pela comunidade escolar. Ou seja, na escola, para que aconteça o processo de ensino e aprendizagem, há toda uma técnica, planejamentos e metodologias que parte do professor e também dos gestores. Além disso, nós temos o letramento social, que ocorre o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma adequada e eficiente nas diversas situações pessoais, sociais e escolares. Então, nós percebemos que o letramento social ele vai muito mais além e que ele envolve a sociedade em geral, envolve escola, família, igreja, onde desenvolvemos a leitura e a escrita em diferentes gêneros e também diferentes tipos de textos, com diferentes pessoas de diferentes lugares. E no próximo slide, nós temos o letramento crítico, né? Que está fundamentado em perspectivas críticas. Prevê que o significado de um texto ele é sempre múltiplo e está atrelado ao contexto sociohistórico, portanto, desprovido da neutralidade. Ou seja, o letramento crítico, ele propõe o desenvolvimento da consciência crítica. O aprendiz, ele tem a oportunidade de questionar, de indagar, de expor sua opinião, tendo conhecimento dos seus direitos e também dos seus deveres, certo? E nós percebemos isso em uma sala de aula. Todos nós somos cientes que lá tem alunos com suas particularidades, com diferentes características. Então, ao trabalhar com o texto, nós vamos perceber que ele vai ter múltiplos significados, porque cada aluno vai expor sua opinião, que é diferente da outra. Temos também multiletramentos, que são as múltiplas formas de letramento. E a professora Márcia Medôncia, do Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp, ela cita aqui: hoje é possível divulgar textos que podem ser lidos por milhares no mesmo dia. O tempo de acesso ao leitor mudou. A publicação em larga escala só foi permitida pelas novas tecnologias. Então, todos nós sabemos que o mundo está em constante evolução. Sendo assim, vai surgindo novas tecnologias, novos termos, conceitos, e com o letramento não foi diferente. Surgiram novas formas de letramento e também novas formas de técnicas, como, por exemplo, o letramento digital. É impossível falar em letramento e não relacioná-lo com o mundo digital na qual nós vivemos hoje, até porque faz parte do nosso contexto, do nosso cotidiano. Então, as cartas que eram escritas antigamente, elas foram substituídas por e-mails, por textos no WhatsApp. Então, cabe a nós nos adaptar a essa nova concepção de mundo. Então, percebemos que letramento não é alfabetização. Ambos possuem significados diferentes, né, e importantíssimos. Uma criança alfabetizada necessariamente não é uma criança letrada.
o fato da criança saber ler e escrever não significa que ela vai saber fazer um fichamento, um resumo ou um relatório. E vamos perceber a diferença através dessa citação de Soares. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o indivíduo letrado é aquele indivíduo que vive em estado de letramento. E não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, que pratica a leitura e a escrita e responde adequadamente demandas sociais de leitura e escrita. Para melhor entendimento, a alfabetização ela acontece a partir do momento em que o aluno faz parte da comunidade escolar. E nós percebemos isso a partir do primeiro contato do aluno com a sala de aula. Ele vai trazer todo um conhecimento, uma bagagem que foi transmitida de geração em geração, por meio de interações sociais. Então, podemos considerar que o letramento ele é algo cultural, certo? Então, na alfabetização, ela requer toda uma técnica, até na forma de como o aluno ele deve segurar o seu lápis. Então, trata-se da codificação e da decodificação de letras. É aquele aluno que conhece as letras do alfabeto, que forma sílabas, palavras, que lê e interpreta textos. Já o letramento, ele ocorre muito antes da criança ingressar na escola. Como eu disse, a partir do momento em que a criança faz parte da comunidade escolar, ela já traz de casa todo o conhecimento. E esse processo, ele não acaba, o letramento, ele é contínuo, ele vai muito mais além do que a alfabetização, porque ele dá continuidade à alfabetização e vai até a fase adulta. Então, letrado é o indivíduo que sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais e que ele tem domínio da língua no seu cotidiano. E, em seguida, temos as práticas de letramento. Como define Barton em 1993, práticas de letramento são os modos culturais gerais de usar a leitura e a escrita que as pessoas produzem no evento de letramento. Ou seja, a prática de letramento são atividades humanas concretas. Envolve não somente o que as pessoas fazem, mas o que elas fazem a partir do que sabem e o que elas pensam sobre o que fazem. Ou seja, possibilita analisar e interpretar de forma detalhada as práticas sociais que envolvem a leitura e que envolvem a escrita. E por meio dessa citação de Barton e dessa imagem bem ao lado, nós podemos perceber que as práticas de letramento, ela possui uma relação com o evento de letramento. Mas o que seria esse evento de letramento? Refere-se aos elementos mais observáveis das atividades que envolvem a leitura e a escrita. Como, por exemplo, na sala de aula, todos nós sabemos que o aluno ele exerce diferentes atividades. Uma hora ele está lendo, depois ele está resolvendo um cálculo, narrando uma história. Então, todos esses elementos são observáveis, ou seja, são aspectos no qual nós podemos observar o que as pessoas estão fazendo quando estão usando a leitura e a escrita. Em seguida, antes de passar para a atividade, eu tenho uma pergunta para vocês, que vocês podem até estar respondendo no chat. Como aprendemos o letramento? O letramento nós aprendemos desde que nascemos, porque nós aprendemos a viver e nos comportar em sociedade. Então, nós usamos o letramento o tempo todo e também o adquirimos o tempo todo. Como eu disse, ele vai muito mais além, até a fase adulta. E o letramento é a possibilidade de melhor enxergar o mundo e também as pessoas. Para finalizar, vamos apresentar uma atividade de letramento que vai ser narrada pela Célia, do 1º ao 5º ano. Para essa atividade de letramento, nós vamos usar um papel A4 e canetas.
para fazermos essa atividade, que é do 1º ao 5º ano, uma atividade bem simples. Pode passar, Poli. Então, nessa atividade, nós vamos usar uma tabela e nós vamos formar palavras com as sílabas JE e JI. E nesse quadro, nós vamos estar utilizando letras e números. Na parte superior, nós iremos colocar as letras A, B, C e D. E na parte esquerda, nós vamos enumerar do 1 ao 4. E nessas linhas, vamos estar colocando as sílabas. Da letra A, vamos estar colocando JE, TO, TRA e RAU. Da B, JEI, JUM, LO e HO. Na letra C, GUE, PA, PE e JE. Na letra D, JEM, CA, JI e LA. Com essas sílabas, nós dividimos as letras em azul e os números em vermelho. Juntando essas letras com esses números, nós vamos estar formando sílabas dessas palavras que estão aí no quadro. Pode passar. Então, juntando essas letras azul com esses números vermelhos, A1 mais C1, B1 mais A2, A1 mais B2 e assim sucessivamente, tá? Na primeira fileira, nós temos A1 mais C1, que vai formar a palavra jegue. B1 mais A2, nós temos a palavra jeito. A1 mais B2, a palavra jejum. C2 mais D1, a palavra pagem. A1 mais D2, a palavra jeca. A3 mais A1, a palavra traje. Do nosso lado direito, nós temos D3 mais B3, a palavra giló. D3 mais C3, a palavra jipe. D3 mais A4, giral. B4 mais A1, a palavra hoje. D4 mais A1, a palavra laje. E C2 e C4, a palavra pajé. Então, nessa forma de letramento, juntando sílabas, nós formamos palavras. E daí se inicia, né, junto com a alfabetização, o letramento. Então, é uma atividade bem simples e que é uma atividade utilizada entre as séries iniciais, do 1º ao 5º ano. Obrigada. Aqui nós temos as referências bibliográficas que utilizamos para fundamentar o nosso trabalho. Para finalizar, uma frase de Soares, de 1998, página 38, que diz: aprender a ler e a escrever e fazer uso da leitura e da escrita transformam o indivíduo e o levam a um outro estado ou condição sobre vários aspectos: social, cultural, cognitivo, linguístico, entre tantos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa pelos erros. Um forte abraço e espero que fiquem entendidos. Obrigada. Só elogios, né, professora Claudine? Só elogios. Só elogios. Eu estou até aqui com o livro Letramento, que é o livro da Magda Soares, que vocês citam muito na apresentação de vocês. A professora Magda é uma professora viva, ela é professora da UFMG, e ela é o grande nome do letramento no Brasil. E é legal falar da Magda duas coisas. Ela é formada em letras e ela começou a se interessar tanto por letramento, que lá mesmo na UFMG, ela saiu do polo de letras, né, que chama lá de faculdade de letras, e foi para o polo de educação. Então, se hoje você frequenta a UFMG, você pode fazer disciplina com ela, que foi onde eu fiz o doutorado,
na área de educação, porque ela ainda ministra disciplina lá. E tem muitos vídeos dela da internet, quem quiser ter acesso ao que ela está produzindo hoje, é bem interessante. Muito bem, professora, muito obrigada pela sua contribuição. O curso de letras, ele tem suas ramificações. Ele toca nas outras áreas, nas outras licenciaturas, ele tem essas vertentes, esses emaranhados. Então, dando continuidade às nossas apresentações, eu chamo agora a aluna Flávia Barroso, para continuarmos aí as nossas exposições. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Flávia, sou aluna de Pedagogia do Polo de Icatu, do programa Ensinar a Formação de Professores. Esta é a minha primeira graduação. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradeço também à professora Helena Gomes, e irei abordar sobre definição e práticas de alfabetização e também escolaridade. Pode passar, Paulo. Alfabetização. A alfabetização, ela se refere especificamente à aprendizagem de domínio do código alfabético. Ela é o processo onde a criança ela aprende a decodificar os elementos que compõem a escrita, ou seja, o desenvolvimento de competências quanto à memorização do alfabeto, o reconhecimento das letras, a ligação entre sílabas, a formação de palavras, utilizando-as na leitura e na escrita, isso segundo Kelly Drummond. Porque na alfabetização, a criança ela aprende a decodificar os elementos da escrita. Isso não significa que ela será capaz de interpretar o contexto do que ela lê. Esse processo ele passa por etapas, como memorização do alfabeto e reconhecimento das letras e sílabas. Aqui trago a vocês apresentando o conceito de alfabetização e letramento, não só conceituando, mas para que também vocês possam entender. Um momento. Esses conceitos são segundo Abner Martins. A alfabetização é o processo onde a criança aprende a decodificar os elementos que compõem a escrita. Já o letramento ele é o processo mais profundo do que a alfabetização. Ele corresponde à interpretação e o domínio da língua. Precisamos entender a diferença entre alfabetização e letramento. Pode passar, Poliana. Eles são conceitos distintos, diferentes, porém eles são indissociáveis, eles são inseparáveis. Porque precisamos entender que a diferença entre alfabetização e letramento, embora eles sejam distintos, mas eles não podem andar um separado do outro. Como a alfabetização ela é a aquisição de leitura de técnicas e habilidades para a prática da leitura e da escrita, e o letramento, ele é o conjunto dessas práticas que dizem da capacidade de usar diferentes materiais escritos. Embora eles façam parte do mesmo processo, eles são inseparáveis. Eles são duas ações distintas. Alfabetizar e letrar eles devem acontecer de maneiras paralelas, sempre juntos, se manter na mesma direção, caminharem juntos durante os anos escolares iniciais. E o que prevê a BNCC, que é a Base Nacional Comum sobre a Alfabetização? A Base Nacional Comum Curricular, ela traz diretrizes específicas para a etapa escolar de alfabetização, indicando os 2 primeiros anos de ensino fundamental, como ideias para ações pedagógicas para esse foco. A base ela tem indicações claras quanto à necessidade de atividades específicas para pensar o sistema de escrita alfabética para além do uso. A BNCC ela indica gêneros textuais mais adequados para
para os anos iniciais do ensino médio, do ensino fundamental, considerando conteúdos do dia a dia. Como conteúdo do dia a dia? Como as listas de compras, ou mesmo os ingredientes, listas de regras que ficam na turma, lá na parede, bilhetes, também convites, que criança gosta de convite de aniversários, convites ali para ela entender a importância da língua escrita. Ela vai saber a função social da língua escrita. E aqui apresento práticas de alfabetização. Como primeira prática, é identificar o que cada aluno já sabe. É avaliar o nível de alfabetização e as intervenções mais adequadas para cada aluno. Sabe por quê? Porque antes mesmo de entrar na escola, as crianças elas já estão cercadas por vários textos, mas esse contato com eles depende muito dos hábitos de cada família. E assim, uma turma de primeiro ano, ela vai apresentar uma variedade enorme de saberes, com estudantes pré-silábicos. Aqui eu trouxe um exemplo de escrita pré-silábica. Não é uma regra, muito menos um padrão. É apenas um exemplo para que vocês possam entender aqui, ó. Esse nome aqui é peteca. Olha como acontece quando é pré-silábico. As letras usadas na escrita, ela não tem relação nenhuma com a fala. E também temos silábicos sem valor sonoro. Aqui está representando cada sílaba, letra aleatória, nada a ver com o som. E também temos com valor sonoro, que é usando uma das letras da sílaba para representar. Aqui já dá de perceber o som, o P com K. E também que eles acabam usando uma das letras para representar. Temos os silábicos alfabéticos, que eles alteram a representação silábica com uma ou mais letras. Aqui, ó, já vemos a diferença quando chega no silábico alfabético. E chegando finalmente aos alfabéticos, que eles escrevem convencionalmente, porém, apresentam eventuais erros ortográficos. Aqui, ó, está o nome peteca, não está correto ortográfico, mas entendemos que o nome é peteca. Em outra prática, é realizar atividades com foco no sistema de escrita. É criar momentos para que os alunos eles sejam convidados a pensar sobre as relações grafofônicas e as peculiaridades da língua escrita. A intenção é fazer com que eles investiguem quais letras, quantas e onde usá-las para escrever. Podemos usar o alfabeto móvel, até mesmo as sílabas móveis. E ali a criança ela vai sendo o protagonista daquela procura de palavra. Podemos lançar perguntas como: a palavra que você procura começa com qual letra? Aqui a criança ela vai pensar que palavra que ela está procurando, começará com que letra, qual o som? Aí também podemos fazer pergunta: quantas letras você acha que tem a palavra que você está procurando? E outra prática é realizar atividades com foco nas práticas de linguagem, ajudar as crianças a entender como os textos se organizam e os aspectos específicos da língua escrita. É mais do que enumerar as características dos diferentes gêneros. O importante é levar a turma ou a criança mesmo aí na sua casa, como estamos em tempos de pandemia, a perceber as características sociocomunicativas de cada um deles. E entender que uma receita de um bolo, ele vai saber a importância daquela receita. Porque se ele não seguir aquela determinada receita, talvez o resultado não seja o esperado. Também, como outra prática, temos utilizar projetos para alfabetizar. Como? É contemplar a rotina da classe, é contemplar a rotina do seu filho aí na sua casa. É um processo planejado com a participação desta criança que resulte em um produto final. Pode ser uma carta, pode ser um livro, pode ser um seminário, mas como eles estão em casa, pode ser até mesmo um dicionário, onde a criança é o protagonista para elaborar esse dicionário. Onde você lê texto para o seu filho ou para o seu aluno, que ali naquele texto vai ter palavras que ele ainda não tinha conhecido, é a primeira vez. Mas faça um dicionário com aquele aluno ali, onde ele vai sendo protagonista a elaborar aquele dicionário. Com a letra A, ele vai encontrar, vamos supor, a palavra abacate. Então, ali ele vai fazendo
ilustrando, coloca a fotinha do abacate, coloca a letra A, e ele vai sendo o elaborador desse dicionário, vai sendo o protagonista. E esse tipo de organização de trabalho, ele preserva a comunicação, a intenção comunicativa do texto. Temos também trabalhar com sequências didáticas. É lançar mão de séries de atividades focadas no conteúdo específico, em que uma etapa está ligada à outra. Sabe por quê? Porque na alfabetização, as sequências ela podem ser usadas para focar aspectos tanto da leitura, como também do sistema de escrita e também dos números. Incluir atividades permanentes na rotina, na sua casa mesmo. Como? Prever atividades diárias para colocar os alunos em contato constante com determinados conteúdos importantes para conseguir ler e escrever de forma convencional. Mas como? Você pode ter na cartolina todas as letras do alfabeto, colar na parede, onde o seu filho ou o seu aluno, ele vai passar, ele vai olhar todos os dias aquele alfabeto, colhe o nome dele na portinha do quarto, ele já vai saber como o nome dele é escrito. Porque no caso da escrita, o domínio do sistema alfabético, ele requer sucessivas aproximações e tentativas de escrever adequadamente. Pode passar, Paulo. E aqui eu apresento escolaridade. A escolaridade ela é um termo utilizado para se referir ao tempo de permanência dos alunos no período escolar. É o processo onde os alunos se desenvolvem suas habilidades de aprendizado, além de desenvolver as capacidades de compreensão do ensino. A escolaridade ela também está relacionada com a progressão do aluno na escola. Ela é composta por sistemas formais e obrigatórios de educação. Estes sistemas de escolaridade, eles são constituídos de vários níveis de escolaridades, que são sucessivos e aplicados mediante a observação do crescimento e evolução cognitiva do aluno. Níveis de escolaridade. Aqui no Brasil, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a LDB, a Lei 9.394 de 96, ela propõe que a educação escolar se estruture em duas etapas de educação, que é a educação básica e a educação superior. A educação básica, pode voltar, né? A educação básica, ela é composta pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, ela possui orientações para cada escolaridade básica de crianças mais jovens, que são até os 5 anos de idade, normalmente. No ensino fundamental, ele compreende um período de 9 anos e é obrigatório para crianças a partir de 6 anos de idade. Ele tem como objetivo a formação básica do cidadão. No ensino médio, ele tem formação voltada para o mercado de trabalho, o aprimoramento do cidadão como pessoa humana e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores. O ensino médio, ele tem a duração média de 3 anos e ele antecede o ensino superior. O ensino superior, ele é a etapa sucessiva do ensino médio e é a última fase do ensino escolar. Ela é ministrada nas instituições de ensino superior, sejam elas públicas, privadas, com formações específicas. E aqui nós apresentamos em seguida um vídeo que eu e minha amiga de graduação, nós fizemos com práticas, como supostos de práticas de alfabetização. Nós fizemos com materiais que tínhamos em casa mesmo. Essa é Simone e aqui sou eu, Flávia. Foram materiais simples que já tínhamos em casa. Nós fizemos uso de EVA, de folha de chamex, de tesoura, de fita dupla face, do piloto, de cola silicone, cola branca,
da régua, do papelão e também de um balão que está lá atrás. Esse suporte aí, ele se chama sílaba fixa. Nós usamos o papelão, aí o EVA, folha de chamex, colamos, e também o pincel. A sílaba fixa aí é o mar. E é incrível como a gente vai virando a segunda sílaba, vai formando outras palavras. É um ótimo suporte para usar na educação infantil. A primeira palavra é mapa. E ao virar a folha, nós temos mato. E aqui o aluno ele vai lendo. Nós temos maca. Ao mesmo tempo que ele vai tendo a curiosidade, ele vai lendo a palavra, vai treinando a leitura. E temos mago. E aqui nós apresentamos as sílabas móveis. Aqui temos bolo. E aqui o aluno vai aprendendo que se ele mover, ele fará outra palavra. Aí, ao inverter, temos a palavra lobo. Em seguida, apresentamos cá com já, que faz cajá. Ao inverter, temos jaca, que são duas frutas típicas da região. Vai trabalhando o cultural da criança. E aqui apresentamos, nós fizemos com EVA, colamos em cima e colocamos palavrinhas dentro. Esse suporte chama-se janelinha. Aqui o aluno ele vai reconhecendo a letra, ao mesmo tempo que ele vai reconhecendo, ele vai tirando, nós professores ali, ou até mesmo você mãe em casa, você pai que está acompanhando essa apresentação, ó. Tem a palavra, tem o B. Aí nós assim, será ser B de quê? E a criança, ela vai lá dizendo, ela vai falando, que palavra será que está lá? Pode ser o nome, até de um aluno mesmo. Aí, que sílaba é essa? E aí ele vai falando, ele vai dizendo. E aqui temos, aí vai surgindo outra palavra, outra letra. E em seguida surge a palavra bola. Ao mesmo tempo, o aluno vai batendo a curiosidade e ele lê, por interesse. Aqui apresentamos outra, apresentamos a letra, ali o aluno, a gente pergunta, que letra é essa? E o aluno vai dizer, e F com I, que som faz? Ele vai dizer que é FI. E apresentamos a palavra fita. Esse suporte, ele pode ser trabalhado não só na educação infantil, mas também no ensino fundamental. Mas como ser um suporte simples? Você pode colocar dentro desse suporte o título de um texto. Que você faz de rotina. Todo dia você lê um texto, você coloca lá dentro o título do texto. Tá? Dá curiosidade nele e eles vão lendo o título do texto. Nós vamos dizer, nós hoje temos um texto, vamos ver que texto será esse? E nós vamos abrindo, ele vai lendo, a criançada toda vai lendo e vai aprendendo, vai treinando a leitura. Nós temos caixinha. Temos caixinha, toda a turma vai ler o nome, todo mundo participando, não só o professor, mas também como todos os alunos. E eles vão lendo e saber que o texto que irá ser lido será Caixinhos Dourados. E outro suporte também que fizemos foi o ditado estourado. Como? Você cola vários balões ali na parede e o aluno ele vai lá e vai pegar o balão. Vai ser protagonista, sim. E ele vai estourar esse balão. Porque lá dentro vai ter palavras, na qual ele mesmo vai ler. E vai falar para toda a turma que palavra é aquela. E aí nós temos a palavra vaca. E toda a turma, cada aluno vai ter a oportunidade de ir lá, estourar um balão e ler, praticar leitura. E a escrita. E esses foram os suportes que nós elaboramos, fizemos, como práticas de alfabetização. E muito obrigada pela atenção de todos e espero que todos tenham compreendido. Muito obrigada. Tchau a vocês. Só aplauso.
Muito bem. Eu estou aqui do outro lado muito, muito feliz e muito emocionada também, tá? Mas são tantas emoções e nós precisamos dar continuidade. Então, o próximo trabalho vai ser apresentado por Vanusa, a qual falará um pouco sobre os gêneros textuais. Parabéns! Sim. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso, né, estar participando desse trabalho, um tanto é desafiador, na verdade, né? E eu sou aluna também do curso de pedagogia do programa Ensinado Polo de Catu. A gente vai falar um pouco sobre os gêneros textuais. Eu digo um pouco porque é um tema muito vasto, né? E se a gente for falar a fundo realmente de gêneros textuais, a gente passa a tarde inteira e ainda assim creio que a gente não conclui. Antes de falar do tema em si, vou falar um pouco da linguagem, né? Porque sem a linguagem não há também gêneros textuais, não é isso? E a linguagem, ela primeiramente, um dos meios de comunicação mais importantes que nós temos, não é isso? E enfatizar a linguagem é de suma importância porque foi justamente a partir dela que se deu também a necessidade de surgir os gêneros textuais, né? Ah, gêneros textuais, esse nome é novo para a gente? Não, não é. É apenas uma nomenclatura, né, que surgiu, mas não é algo novo, porque a gente já conhecia, a gente já tinha contato com vários gêneros, com vários tipos de textos, e que para a gente só veio, vamos dizer, melhorar com essa divisão, com essa nomenclatura.